a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. E está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega para você através da Aurelo, do Spotify, do Castbox, do iTunes, por onde você quiser, na realidade, né? Nos sigam aí nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais. Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter e TikTok, que é @NBA das Minas, e pelo Instagram, que é @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam também de utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você adora no Monza Imports, tá? E também na nossa parceiraça Wodsey. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos, não percam. E fazendo um adendo aqui, agora nós somos parceiros também da Centauro, uma baita novidade. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais e clicarem ali nos nossos links, né? dasmina.net/links, vocês vão ter um link para Centauro e tem também o nosso cupom de desconto que eu vou deixar anotado qual é lá, 10% em todas as compras vendidas e entregues pela Centauro. Então assim, aproveita, porque né, tem muita coisa boa. Separei inclusive ali na nossa vitrine vários tênis babado para vocês aproveitarem que estão na promoção. Tem Jordan, tem Kyrie, muita coisa legal. E também vocês podem ser nossos colaboradores na Aurelo. Basta acessar aurelo.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E, por último, mas não menos importante, tem mais coisa. Tem mais dica. Aposta na KTO. Com o cupom NBA das Minas, tudo junto, você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A NBA tá para começar, a WNBA acabou agora e tem muitos esportes aí que começaram. No nosso grupo do Telegram, inclusive, nós temos apostas diárias aí para que vocês possam faturar um dinheiro na KTO. Beleza? Mas antes da gente começar aí, Drica, tudo bem com a senhora? Eu te puxo para dizer seus cumprimentos e falar também do nosso episódio novo que saiu lá na Aurelo. Boa noite, Agatha Máximo, como você está, como vocês estão, né? Hoje a gente tem uma convidada especial, né? Ela que tá debutando aqui no NBA das Minas, mas a gente já vai dar oi aí pra ela. Ela que é fera no assunto do assunto que é tema desse podcast, né? Ainda bem que temos vocês duas, que eu sou uma tragédia, embora eu tenha feito bonito aí na minha única participação no rolê. Lembrar todo mundo, né, como você já falou aí da Aurelo, dos nossos apoios, nessa semana a gente lançou o segundo episódio da série Legacy, as maiores dinastias da NBA, falamos do San Antonio Spurs, né, uma dinastia tão querida, né, tão simpática. Contamos com a participação incrível do Camilo Pinheiro Machado, um abraço para ele, agradecê-lo novamente, do Marquinhos também, um abraço, agradecê-lo, que engrandeceram aí esse episódio, que já era enorme, né, Agatha? Afinal, a gente tá falando aí de uma história construída por Greg Popovich e sedimentada aí por 3 caras, principalmente incríveis, que formaram essa dinastia aí do San Antonio Spurs. Então, convidar todo mundo, quem não é apoiador, é só entrar em orelo.cc/NBA das Minas. Tem apoios lá de 7, 5, 12, enfim, você dá aí o quanto você puder e você tem acesso aí a vários conteúdos exclusivos, textos, dicas de apostas exclusivas e os episódios, as séries exclusivas, e uma delas é a Legacy, e falamos de Spurs. E já vou dar um spoiler, porque semana que vem a gente semana que vem não, né, pelo amor de Deus, mês que vem, mês de outubro, a gente vai falar de Chicago Bulls, o que é até engraçado, né, fechou aí, deu
Deu um match, né? Porque a gente vai falar de Chicago Bulls, vermelho, no mês das eleições. Fica aí, né? Fica no ar. Fica no ar. Então, quem é fã do Bulls, quem não é torcedor, mas é fã dessa dinastia de Michael Jordan, corre, e não é apoiador, corre, se inscreve lá, apoia o NBA das Minas, porque mês que vem tem Legacy sobre o Chicago Bulls. E agora pode dar as boas-vindas aí a nossa, não é nem convidada, né? Ela é da casa, mas está fazendo sua estreia aqui no podcast. Pois é, como todos vocês que acompanham o podcast sabem, todo ano nós temos novas estagiárias aí para compor o time do NBA das Minas, que fazem um trabalho espetacular. E a Vicky é uma delas. A Vicky é responsável, inclusive, pelo grupo do Fantasy desse ano. Ela vai comandar a nossa General Manager. Então a gente trouxe, obviamente, ela para falar um pouquinho de como funciona, né? Hoje o dia o episódio, ele é temático, para que você que ainda não entende muito bem, aprenda tudo sobre o Fantasy, para participar da nossa liga ou para fazer uma liga por sua conta e risco, eu diria. E aí, Vic, tudo bem? Ansiosa pro Fantasy das Minas? Muito, muito, muito. Se tem uma coisa que eu amo, é draft. E para mim, fantasy é sinônimo de draft. Então, estou muito feliz de estar à frente da nossa primeira liga e espero que seja a primeira de muitas, né? Pois é, vai ser assim, eu tenho certeza. A gente criou várias tradições, né, Drica, ao longo dos anos. Inclusive, ele está vindo, né? O episódio de palpites Eu amo. está mais próximo do que nunca, Adriane. Eu amo esse episódio. Eu acho que é o episódio que eu mais amo. Ele e o pós, né? Porque a gente somos pessoas rancorosas, né? Não tem uma ótima memória, mas graças a Deus os arquivos estão aí e a gente cobra depois. Então, quem costuma participar já sabe que daqui a pouco a gente tá batendo na porta deles aí pra pedir o palpite. E olha, não quero pressionar ninguém, hein? Mas finalista do ano passado estará na final novamente nessa temporada, quero dizer, com um reforço importantíssimo para essa temporada. Então, fica a dica aí em quem quiser palpitar no glorioso Boston Celtics. Mas ele está chegando, Agatha. Eu tô ansiosa. Se a Vicky está ansiosa para o Fantasy, eu estou ansiosíssima por esse episódio. Pois é, ano passado a gente abriu a temporada com um episódio de palpites e um episódio com Romulo Mendonça. O que a gente vai ter que inventar essa temporada pra superar isso daí, né? Fudeu, né? Difícil superar o início da última temporada, mas a gente vai tentar. E o Fantasy é só o começo desse início aí, né? A gente tem um mês pra NBA, então vai ser um período todo dedicado ao início de NBA. Mas vamos lá então, vamos ao que interessa. A temporada tá prestes a começar aí, como eu falei, em menos de um mês. Nesses dias que restam, as ligas de fantasy começam a se organizar, né? Afinal, não basta só torcer pelo seu time, competir com os amiguinhos também ajuda a movimentar a temporada. E o Fantasy da ESPN, que será a plataforma utilizada pelo NBA das Minas na liga dessa temporada, é um dos, se não o mais famoso e utilizado por quem reúne a galera para se divertir e para faturar, né, Drica? Exatamente, né? Mas aí a pessoa tá lá em casa, né, ouvindo, mas o que é Fantasy, né? O que é? É um jogo online, basicamente, né, Agatha? Eu sei que no Brasil, assim, o futebol é muito popular. Nós duas, e a Vicky, eu acho que também, gosta muito de futebol. Não sei se você já jogou Cartola, Agatha? Eu já. Nunca fui muito boa. Sou melhor no Fantasy, mas... Vicky, você já jogou Cartola? Eu nunca joguei, mas eu sei como é que funciona. Eu já joguei, assim, assim como no Fantasy, eu começo bem, entendeu? Eu começo lembrando de escalar, depois a coisa desanda. Mas basicamente como o Cartola, né? Cada participante escolhe lá, escala o seu time de acordo com os jogadores draftados. E diferente do Cartola, o jogador que é draftado, ele fica exclusivamente para aquele time, né? No Cartola, ele tá à disposição de todo mundo. E aí, de acordo com o que tem no seu elenco, escala, e a somatória da pontuação vai dar o resultado final a cada rodada ou semana, né? Então, pontos, rebotes, assistências, tocos, roubos de bola, tudo isso vai contar. E os primeiros fantasies da NBA, eles foram criados lá em 1990, inclusive tendo como inspiração os fantasies da MLB. E aí começou a popularizar a internet, a liga, a própria NBA, né, começou a se popularizar principalmente ali na década de 90 com Michael Jordan, Chicago Bulls. Então fica aqui mais uma dica, né, apoiem a Aurelo para saber de Chicago Bulls. E o Fantasy ganhou força. Eu queria que vocês duas comentassem um pouquinho sobre o crescimento do Fantasy, né, a gente tá falando aqui, a NBA cresceu muito e
a cada ano que passa cresce com mais rapidez, com mais velocidade, né? Por conta da internet, por conta de todo o esforço midiático que é feito e das figuras, né, que a gente tem na liga. Mas o Fantasy também cresce muito, né? A galera gosta de jogar. A gente tem aí a KTO, a galera gosta de apostar, mas a galera também gosta de reunir os amigos, os colegas de trabalho, para ter essa disputa, né, semana a semana. Como é que vocês enxergam aí esse crescimento e a que vocês atribuem o crescimento também do Fantasy, não só da liga? O Fantasy, eu acho que ele contribui muito na questão de que você tira a pessoa de assistir só os jogos do time que ela gosta, do time que ela acompanha, para ela acompanhar a liga como a liga é de fato completa. Eu, como torcedora do Warriors, no começo, quando eu comecei a acompanhar a NBA, era só Warriors. Então só assistia jogos do meu time. Quando eu comecei a acompanhar a Fantasy, eu descobri que não era só o meu time que importava. Eu tinha que assistir uns jogos do Knicks, eu já tive que assistir jogos do Kings, e você começa a torcer por esses times. Isso que é o mais doido e que as pessoas não têm ideia quando elas começam a acompanhar o Fantasy. Legal disso também, Drica, é porque a pessoa começa a acompanhar o Fantasy e aí ela começa a ficar muito por dentro de que jogador pontua mais, que jogador faz mais rebotes. Isso ajuda, sabe no quê? Em apostar na KTO. Fala sério. Isso foi bom. Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. Então, assim, te dá um panorama geral de todos esses jogadores, né? Às vezes você olha para um jogador que não é uma das estrelas, mas que faz aquele feijão com arroz todo jogo. Tem sempre um roubo de bola ali, não comete muitas faltas, e aí esse jogador ele acaba somando pontos legais para você no final das contas, porque tem jogadores que pontuam muito, e tem jogadores, inclusive, Dica, que pontuam negativo. Então, é preciso ter esses na média aí, para que a gente possa ter um time balanceado, né? E assim como acontece na NBA, o draft também é realizado no Fantasy, tá? Antes de começar a temporada, os participantes se reúnem de maneira online e selecionam os jogadores disponíveis na NBA nos mesmos moldes do draft tradicional. Após o sorteio da ordem, cada participante tem um tempo para selecionar seus jogadores. Quem sobra no draft torna-se agente livre e pode ser adquirido por qualquer time durante a temporada, de acordo com as regras estabelecidas pela liga. O elenco precisa ter necessariamente no mínimo 12 e no máximo 15 jogadores, respeitando o teto salarial. E além disso, é necessário ter 2 jogadores em cada posição. Mas tem algumas questões também de lesão, né, Vicky? Dá para ter um pouco mais de jogador se tem algum que foi mandado para o ambulatório. Conta pra gente um pouco mais como funciona essa questão do draft. E não só isso. Quando você começa a montar o seu time no draft, você também tem que pensar no que você vai querer ser forte. Geralmente, quem começa o draft querendo abraçar o mundo, no final acaba perdendo. Então, quando você monta o time, você pensa, qual stat que eu vou ser mais forte? Então, eu vou tentar buscar jogadores que sejam fortes naquela stat. A questão de lesão também. Se você tem um jogador que é muito bom, mas que toda temporada você sabe que ele está fora por lesão, você vai arriscar que você pegue esse jogador no draft, numa posição alta, que a gente fala que é na primeira, na segunda rodada, correndo risco de não tê-lo nos playoffs do Fantasy, que são momentos cruciais para que você garanta sua vitória da temporada. Então, são questões que a gente tem que pensar na hora de montar um elenco do Fantasy. Inclusive, quero fazer um comentário aqui que um dos participantes já da nossa Liga do Fantasy, que a gente vai falar melhor aí no final do episódio, veio me falar, teve audácia, tá, Agatha? Ele teve audácia de me falar que ontem, antes da lesão do Robert Williams, né, que vai ter que fazer uma artroscopia e vai ficar de fora do começo da temporada, ele foi lá e trocou com um cara, ele tinha o Robert Williams, trocou ele e quem era, meu Deus do céu, sei lá, trocou ele e o Draymond Green pelo Brandon Ingram. Eu falei, como é que você troca Robert Williams pelo Brandon Ingram, sem saber, né, da sua lesão? Mas é justamente isso, né, Vi, que é essa questão de confiar na saúde do jogador e entender quais são as suas necessidades dentro do time, né? É basicamente montar um time como os general managers fazem, né? Eu preciso
de um cara nesta posição. Não precisa necessariamente ser o cara mais foda da liga, mas que tem que suprir essa necessidade, né? A Agatha tem que ter esse encaixe, né? Pois é, e tem muitos outros fatores, né? Por exemplo, às vezes tem um jogador que você sabe que não vai começar a temporada, mas que ele é muito bom e pode ir da metade pra frente sendo muito interessante. Vamos supor que aí tem um Kawhi Leonard que vai voltar um mês depois do início da NBA. Você vai deixar de draftar ele? Então, às vezes, tem pessoas ousadas aí, né? Eu gosto da ousadia, eu gosto bastante de... Usada até demais. No draft Às vai vezes estar até lá, exagero, né? Às vai vezes tá lá a Agatha draftando o Chet Chet Holmgren. Exatamente. Exato, mas assim, às vezes, se a gente sabe que o jogador vai voltar e sabe que voltando vai pontuar bem, dá pra você fazer esse draft porque ele vai entrar ali no ambulatório, né? Então ele não soma pra sua equipe. Depois, quando ele voltar, você vai ter que dispensar alguém, obviamente. Mas até lá, você pode ter garantido pra você um jogador que vai pontuar bastante no resto da temporada e quiçá nos playoffs, né? Também é interessante ao longo da temporada você pensar aí quais times vão avançando para que você possa montar um time que pontue até o final, que não entre ali no garbage time ali no final, né, da temporada e pare de jogar com seus principais pontuadores, seja de rebotes, seja de assistências, seja de pontos e outros fundamentos, e faça o seu time cair, porque no final a coisa pega, Drica. Então já fica a dica, né? Draftem jogadores do Boston Celtics. Façam como eu. Eu, quando participei, draftei o time inteiro, basicamente, do Celtics. Me ferrei, né? Porque o Jaylen Brown se machucou na reta final, fiquei com o vice-campeonato. Mas cheguei até lá só com a graça de Deus. Mas, Agatha e Vicky, a gente, né, no fantasy geral, não falando aqui do NBA das Minas, mas de modo geral, a gente tem 2 formatos, né? Tem o formato Keeper, que os times eles não acabam no fim da temporada. É basicamente como se você fosse o general manager aí de uma franquia. As coisas vão acontecendo de um ano a outro, né? Só alteram aí com dispensas, trocas, drafts e contratações de free agents. Nesse formato, os times eles são divididos em 2 conferências, 4 divisões, aquela coisa, né? Ao final da temporada regular, 8 melhores de cada conferência avançam aos playoffs, porque o objetivo desse formato é de fato simular uma experiência de um general manager, né? Porque você vai estar ali tendo que fazer aquela ginástica ali com cap space, o cara se machucou, será que eu dispenso, será que eu não dispenso? Vai ter a continuidade, né? Não vai ter aquela coisa de todo ano você começar um time do zero a partir do draft. Não, você vai ter a continuidade. Então você vai ter que trabalhar com todas essas situações aí de lesão, de renovações, de equilibrar dentro aí do seu teto salarial e de fazer os novos recrutamentos. Mas o principal formato não é esse. É o head-to-head, que tem esse enfrentamento que é por semana, né, Agatha? Então, assim, eu e a Agatha estamos numa liga de fantasy. Sou eu contra ela. Então, eu tenho meu time aqui, eu tenho Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Paul George... Fala logo o Boston Celtics, Adriana. Eu, hein? Eu tô pegando variados pra dar o exemplo correto aqui. Tenho aqui o meu Big Three. Tenho aqui o meu... tá faltando um pivô, deixa eu ver. Não vou falar Anthony Davis, né? Até porque nem vai jogar nessa temporada. Sei lá. JJ é um bom pivô. Aí, ó, pronto. Pra fantasy. Esse é o meu time. E os times deles na vida real, aí na temporada, vão jogar, sei lá, 4 vezes durante a semana. Então eu tenho a oportunidade dos meus jogadores pontuarem 4 vezes durante a semana, só que o meu enfrentamento direto é com a Agatha, porque esse é o meu enfrentamento da semana. No final da semana, a pontuação total vai ser comparada para saber quem venceu ou não. Então esse é o formato mais comum, né, mais utilizado. E aí lá no final as vitórias vão se acumulando e no final a gente tem a classificação total. Queria que vocês comentassem um pouquinho, né, sobre esses 2 formatos e esse, né, do head-to-head, que é o mais utilizado, já que tem esse enfrentamento direto aí de semana a semana, o que é bom para quem, como eu fiz naquela época, né? Eu draftei o Celtics praticamente inteiro e o Celtics naquela temporada era o time que mais teve back-to-back, então tinha semana que eu pontuava pra caralho, porque, né, jogavam praticamente todo dia. O fantasy também tem a parte boa, que é você poder escalar os seus jogadores. Então, por exemplo, nesse caso de back-to-back, você pensa, vão poupar jogador X. Então, eu vou colocar aqui um reserva que eu sei que vai jogar e que provavelmente vai me dar mais pontuação,
mais, enfim, stats, do que um jogador uma estrela que eu tenho, mas que vai ficar uma semana de boa descansando por conta questões de saúde, né? Que a gente sabe que a temporada da NBA é longa e é bem complicada. Então, isso também é uma coisa interessante de se pensar. Então, não são só as estrelas do fantasy. Os reservas também são muito importantes. Geralmente, uma estratégia boa também, que eu costumo fazer com os meus times, é ter o reserva da posição da estrela que eu tenho. Numa liga que eu tenho o Jamoran e eu tenho o Tyus Jones como reserva do Jamoran, porque eu sei que quando o Ja não entrar, o Tyus Jones vai entrar tanto na NBA quanto no meu time. Então eu sei que eu vou manter a pontuação ali para o meu time continuar avançando no Fantasy. Então o Fantasy é muito estratégico. Você tem que pensar muito bem no seu elenco, você tem que pensar muito bem na formação do seu time. Você tem que saber também, às vezes, que nem quando o Warriors jogava contra o Memphis mesmo. Eu sabia que o Stephen Curry não produzia tanto. Então, quem que eu podia colocar no lugar do Curry? Tudo bem que você não substitui o Curry, né? Isso é um fato. Mas também tem que pensar nisso. Naquela semana, se ele pegar times que vão marcar muito bem o meu jogador principal, qual outro jogador que eu posso tentar substituí-lo? Ou se vale a pena substituí-lo? Então, assim, são muitos pontos chaves que você tem que pensar na hora da construção do elenco. Pois é, Drica. E aí, entrando nisso, já vou até puxar essa pergunta para a Vicky. No Fantasy, a gente vai utilizar a plataforma da ESPN, né? Queria que você explicasse para a galera que nunca usou, que não conhece, como funciona, até porque eles lançaram um aplicativo recentemente, né? Quando eu comecei a jogar o Fantasy da ESPN, não tinha. Então eu tinha que entrar no computador toda vez para mudar os times. Mas agora tem o aplicativo, torna as coisas muito mais fáceis. Como faz para criar uma liga por lá, Vicky? Bom, a questão de criar liga é uma coisa bem tranquila. A Fantasy da ESPN ele é gratuito, então basicamente é só você entrar no link e criar sua liga. No nosso caso, eu já criei a nossa liga, né? E aí a gente vai ter o draft inicial. E uma coisa muito importante, que em outras ligas não são assim, é que o Fantasy da ESPN, o draft, ele é feito de uma vez só. Então, se você acompanha em tempo real o draft, ou você faz a sua lista para a ESPN puxar o seu jogador quando for a sua vez e você não estiver disponível no momento. Caso todos os jogadores da sua lista já tenham sido draftados, o Fantasy da ESPN ele vai selecionar o melhor jogador disponível, não baseado no que você quer, baseado nas estatísticas, né, dos jogadores, e ele vai incluir isso no seu time. Feito o seu time, você vai começar a trocas, porque também tem isso. Você pode fazer troca com jogadores de outros times para poder melhorar o seu time. E aí você vai fazendo a sua escalação semanal, mas isso também dá para deixar já previsto para o mês. Então, eu tenho problema de ficar esquecendo de escalar time. Então você já deixa seu time selecionado para o mês todo. Se você quiser fazer algum ajuste, putz, meu jogador não vai jogar essa semana. Aí você vai lá e faz a alteração no site, mas você já consegue deixar isso programado para o mês todo, por exemplo. Pois é, então, básico. Baixa o aplicativo da ESPN, do Draft. A sua liga ela pode ter de 4 a 20 equipes, né? Então, você pode chamar até 20 amigos aí, mas também esse é o máximo, né? Se não quiser chamar tudo isso, e também não tiver paciência para aguentar 20 pessoas aí durante uma temporada inteira, dá para ter menos. A partir de 4 pessoas já dá para jogar. Como a Vicky falou, existem algumas formas de fazer esse draft, né? A gente usa o famoso Snake. O Snake, ele tem esse nome porque ele é bem parecido com o draft da própria NBA, né? Só que ele tem uma versão ao contrário, eu diria, né? Então, quem seleciona primeiro vai selecionar na rodada seguinte por último. E isso vai alternando. Então, primeiro, último, primeiro, último, primeiro, último, e assim por diante, né? Quem tá em segundo seleciona em penúltimo e por aí vai. É bacana porque
Quem fica em último acaba se ferrando de certa forma, né? Não pega aí um top 10 de jogador, mas consegue fazer um combo muito bom, sendo a primeira escolha da segunda rodada, né? Consegue pegar alguém ainda que rende bastante. Então também é legal. E como a Vicky falou, se você bobear durante esse draft que acontece só naquele momento, você vai ficar com uma auto-pick. Às vezes a auto-pick é boa e vale a pena, às vezes não. Às vezes tá por lá e você não quer esse jogador, já pegou alguém da posição. Então tem que ficar de olho, combinar com o pessoal o melhor horário para fazer esse draft e prestar atenção. Ou então, já deixar na sua lista. Na hora que o draft começa, você consegue fazer uma lista em ordem de interesse dos jogadores que você mais quer. Ele estando disponível e você não escolhendo nada, a sua lista ela vai ser seguida pelo site automaticamente, para que você possa ter esses jogadores que você escolheu de forma prévia. Tá? Então, quando você olha para essas listas, você vai ter que escolher, né? Um armador, um point guard, no caso, um shooting guard, um ala pivô, um center e mais esses reservas, além de 3 vagas de utilidade, que aparecem como útil lá no draft da ESPN, e 3 vagas de banco. Então, quem não pontua são somente essas vagas de banco. Até os úteis pontuam quando você seleciona ele para jogar durante a semana, né? E com relação à pontuação, tudo conta, né, Vicky? Pontos, rebotes, assistências. Conta mais um pouco pra gente como funciona essa somatória de pontuação. Isso, a gente tem, se eu não me engano, são 7 stats. Pontos, rebotes, assistências, steal, bloqueios, turnover. Tá faltando uma, que eu não vou lembrar agora, mas são 7. E você basicamente vai ser o melhor amigo das estatísticas. Qual que é? O Basketball Reference, que é um site que a gente usa muito para fantasy, é onde a gente tem as informações de todos os jogadores da NBA. Então, você vai lá, vai olhar seu jogador, vai ver qual estatística que ele é melhor, qual que tem as estatísticas de todas as temporadas, tem a previsão das estatísticas, então a gente também tem que pensar nos jogadores que mudaram de time, tipo o DeJounte Murray. Qual é a projeção que os sites estão fazendo que ele vai produzir na liga? Então, tudo isso é muito importante que seja visto. Então, é isso. E é o que você falou. Isso também é excelente para apostas. Que aí você vai pegar um Andrew Wiggins da vida, falar, ele não vai fazer 5,5 rebotes, mas a média dele é de 5 rebotes. Então, assim, vou apostar no over dele, porque provavelmente vai rolar. Então, também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e tem que estudar. O fantasy é muito legal e, assim, você estuda com prazer, porque você tá ali acompanhando a liga, você sabe que você conhece melhor o jogador e você aprende muito, muito, muito mesmo. O fantasy, ele traz você para perto da NBA, literalmente. Tava até com o site aberto aqui pra dar uma olhada em umas coisas. E é isso, né, gente? Eu acho que é recomendado que pessoas clubistas como eu participem, mas é sempre bom pensar racionalmente, né? Hoje eu tava conversando com o Wagner do Madcast, e ele é torcedor do Orlando Magic, né, gente? Então, assim, às vezes a gente precisa deixar, né, a torcida de lado para fazer essas análises, porque como a Vicky falou, né, não são só as estrelas que importam nesse caso. Às vezes é muito mais importante você ter, claro, né, 1 ou 2 jogadores aí desses de prateleiras acima, mas ter um elenco de fato para que você possa fazer essa rotação. Acontece como acontece na NBA, né? Um time de um jogador só aí raramente conquista títulos. Vale para o Fantasy também, né? Você precisa ter um time mais coeso aí para dar conta durante toda a temporada e para fazer essa pontuação, porque como você mesmo disse, né, Agatha, tudo conta, é ponto, é rebote, é assistências, então assim, de nada vai adiantar você ter um jogador que vai carregar o seu time em pontuação e o resto não dá conta dos outros fundamentos e a pontuação ser baixa a ponto de você não conseguir ter essas vitórias semanais, né, então é importante acompanhar aí esses sites de estatísticas e os insiders, enfim,
tudo, porque como a Vicky falou, né, te aproxima da NBA, te faz entender mais ela. É legal para quem tá começando a assistir, é legal para quem já assiste há muito tempo, quem já tá acostumado, já tem, né, todas essas manhas de onde procurar, de como montar, mas é bacana, né, interagir com pessoas que estão começando agora, porque as coisas andam alinhadas, né? Você aprende muito e com isso você vai tendo essa naturalidade de formar seus times em outras temporadas. E Agatha e Vicky, queria que vocês fizessem aí o convite, o reforço para o NBA das Minas, o Fantasy, porque a gente tem aí vagas abertas até quando mesmo? Até dia 25. Eu vou Domingão. deixar a Vicky dar o recado final, mas antes eu vou dar uma dica aqui. É bom saber pra quem também, Trica? Pra aquele amiguinho do Twitter que fica cornetando General Manager, que fica falando que faria melhor. Faz Aproveita então, e né? teste aí suas habilidades, né? É um bom momento. E como a Vicky falou, todos os dias você vai fazer a escalação do seu time. Eu, por exemplo, eu sento ali no começo do mês ou no começo da semana e já faço para uns 15 dias. E aí minha única preocupação é mudar caso eu veja que algum jogador se lesionou, por exemplo. Mas a minha dica é para ficar sempre de olho no feed ali da liga, porque às vezes tem algum coleguinha que dispensa um jogador. E ele dispensa o jogador, se o jogador começa a jogar bem, aí você vai olhar, o jogador tá na free agents. Então é bom ficar de olho por ali, para prestar atenção em quem está disponível e também para propor as trocas, né? Às vezes a gente vai ter o nosso grupo do Telegram. Às vezes tem um jogador querendo trocar alguém grande. Eu, por exemplo, estou a fim de trocar o LeBron James no meio da temporada. Quem tá disposto? Então, essa conversa também rola, então precisa ter toda essa questão aí diplomática, né? Entre todos os jogadores da liga. Eu fiquei de olho nesses pontos. Qualquer dúvida, a gente sempre tá com a DM aberta, vocês sabem. Ainda tem vagas, mas eu vou deixar pra Vicky fazer o convite, porque elas já estão acabando, inclusive. Nós temos literalmente pouquíssimas vagas. Então, se você. Eu tô acompanhando a NBA há pouco tempo, eu não sei. Vem pro Fantasy. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você aprender, para você se relacionar com pessoas também, porque às vezes é isso, as pessoas. Basquete, hoje em dia, já está muito mais popular. Mas você ter pessoas, né, que estão ali, que vão conversar com você, que vão falar sobre basquete, é muito legal. Essa troca é muito divertida. Tem pessoas também, quando estão jogando fantasy, que estão, assim, falta um jogadorzinho para poder melhorar o time, então ela fica desesperada, e geralmente é nesse momento que as pessoas costumam fazer as piores trocas. Fica a dica também. Então, você que não acompanha a NBA há muito tempo, pode participar do Fantasy. Quem acompanha há muito tempo, participa também. Você que fica de olho nos novatos, nos segundanistas da NBA, putz, aquele jogador vai estourar. Eu quero apostar nele. O Fantasy, ele é propício para isso. Então, não perde tempo, manda mensagem pra gente no Twitter, na DM. Se você chamar também o NBA das Minas no canal do Telegram, a gente te manda as informações que precisa para você poder entrar na liga. Não perde tempo, porque tá acabando. Eu esqueci de falar o mais importante, né, Vicky? Quem ganhar esse fantasy leva para casa R$300, né? E quem ficar em segundo lugar leva para casa R$100. Então, além de se divertir, de participar, de conhecer mais sobre a liga, você ainda vai para casa com o bolso cheio. Então, chama a gente nessas redes sociais que a Vicky acabou de falar. Eu suspeito que não passa de hoje, viu? Agora é quinta-feira, esse episódio sai quinta-feira de manhã. Eu suspeito que as vagas acabem ainda hoje. Então, se você tá afim, corre lá chamar a gente. E voltamos semana que vem, inclusive, para um novo episódio, né, Trica? Um beijo para vocês duas. Um prazer te ter aqui, Vicky. Espero que você volte mais vezes para falar de fantasy com a gente. Estarei sempre aqui. Aguardo convites. Muito obrigada, gente. Um beijo, até semana que vem.